Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o zoneamento ambiental e as unidades de conservação. Bom, vamos lá. Primeiramente, o que é o zoneamento ambiental? Bom, o zoneamento ambiental, a gente pode considerar ele como um instrumento, uma espécie de ferramenta. É ele que nos ajuda a organizar o território nacional. Em especial, ele nos ajuda a fazer a gestão do nosso patrimônio ambiental. Ele se manifesta como uma limitação ao direito da propriedade, de forma a ordenar e planejar as ocupações territoriais com o objetivo de proteger os recursos hídricos, a biodiversidade, o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. É ele que diz onde pode-se construir uma indústria, onde pode-se ter uma área de moradia e onde vamos ter uma área de proteção ambiental. Na prática, é através dele que vamos conseguir colocar o interesse ao meio ambiente como uma prioridade na hora de usar o nosso direito à propriedade, o nosso direito fundamental à propriedade. E por que a gente faz isso? É justamente para respeitar o que a gente já estudou, que é o princípio do desenvolvimento sustentável. E essa foi a forma que o legislador encontrou de fazer a roda da economia girar sem destruir a natureza que nos sustenta. Essa foi a forma que nós encontramos de equilibrar o desenvolvimento do ser humano e a natureza. Então, o objetivo principal do zoneamento é organizar as decisões de todo mundo, tanto do governo, quanto das empresas, quanto de nós, cidadãos, sobre como usar os nossos recursos naturais e, principalmente, as nossas terras. E ele não faz isso de qualquer jeito. Tá? Ele se baseia nos princípios que nós já estudamos aqui, né? Em especial do desenvolvimento sustentável, claro, mas ele se baseia também no princípio da prevenção, no princípio da precaução, no poluidor-pagador, ou até mesmo naquele do usuário pagador, né? De quem usa o recurso deve pagar por ele. E como eu disse, esse zoneamento ele aparece de várias formas. Tá? Então existem várias formas de zoneamento. O primeiro que nós temos é aquele chamado de zoneamento econômico-ecológico, ou ZI. Pensem nesse tipo de zoneamento, no zoneamento ecológico, econômico, uma espécie de planta mestra. Tá? Ele é um mapa mestre do território nacional. Então ele vai trazer ali um bioma inteiro, como a Amazônia, ou até mesmo o território de um estado inteiro. A missão dele é olhar o todo, tudo aquilo que nós temos na nossa realidade, tá? E organizar o uso dessa terra de forma sustentável. E a regra aqui é que ele é obrigatório. Então qualquer plano, qualquer obra grande deve respeitar o que está estipulado no zoneamento ecológico econômico. Outro ponto é que o ZI ele é de competência da União. É a União que deve elaborar e executar o ZI, seja ele nacional ou regional. Especialmente para os biomas considerados patrimônios nacional, como por exemplo a Amazônia Legal. Bem? E claro, os nossos estados federativos também podem elaborar os seus próprios ZIs. É estranho falar isso, né? De certa forma. Então, depois temos um mais específico ainda, que é o zoneamento industrial. A lógica aqui é um tanto quanto simples, que é organizar a localização de onde as indústrias ficarão. Então, aqui se visa minimizar o impacto ambiental ao menor possível, de modo a criar zonas próprias para que as indústrias possam ser criadas, possam estar ali, né? Então, até mesmo é possível que seja exigida a criação de anéis, entre aspas, verdes, né? São aqueles tipos de anéis, já viram aqueles anéis que se colocam no pé de alguma árvore, tudo para proteger, para que nenhuma outra mata chegue, né? Então, ele segue muito essa ideia de formar esses cinturões de árvores para isolar essa área industrial da cidade. Por exemplo, nós vemos isso na prática nas grandes cidades. Nós vemos isso em Juiz de Fora, nós vemos isso em Belo Horizonte, em São Paulo. Todas essas cidades têm essas áreas, essas zonas industriais. Também temos o zoneamento em áreas de preservação ambiental, onde é estabelecido que as normas de uso conforme o ambiente local. Tá? Então, ali
podem ter zonas de preservação, de conservação da vida silvestre e também de uso agropecuário. É através desse tipo de zoneamento que nós podemos ter essa mistura, sabe? Então, aqui, ele basicamente pode dizer, olha, nessa parte aqui do terreno, vamos proteger a vida silvestre. Nessa daqui vai ter um uso mais restrito. Já naquela, você pode fazer o uso da agropecuária, podemos ter agropecuária, mas seguindo algumas regras, algumas boas práticas. Então, ele organiza o que já existe. O mesmo acontece com o que a gente chama de zoneamento de parques públicos. Aqui é onde é definido qual é a zona primitiva, aquela que é intocável. Qual é a zona de uso extensivo, né? Onde ficam as trilhas e até mesmo onde fica a zona histórico-cultural. Se houver um sítio arqueológico, por exemplo, importante ali perto. Então, nós também temos um bem específico, que é o zoneamento dentro das estações ecológicas. E esse tipo de zoneamento, ele traz uma super proteção. Porque a lei permite que apenas 10% seja destinada especialmente para pequenas pesquisas científicas. E aqui, agora, como a gente já entendeu, né, a ideia do que é um zoneamento, para que serve, como que ele organiza esse mapa, é necessário vermos o que está dentro desse mapa, né, como que a gente interpreta esse mapa. Então, dentro desse mapa, existem lugares especiais, existem lugares muito importantes, que precisam de uma proteção ainda mais forte. E esses são os chamados espaços territoriais especialmente protegidos, ou ETEPs. Sobre esses espaços especiais, pessoal, a própria Constituição diz o que o governo tem o dever de definir e proteger esses lugares. E uma vez protegidos, qualquer alteração nesses espaços pessoais, eles têm que ser feitos por lei. E lembrando da aplicação do princípio do não retrocesso. Então, somado a isso, o legislador aqui que não quis facilitar de forma alguma, então ele quis dificultar qualquer alteração nesses espaços especiais. E isso funciona graças à Lei número 9.985 de 2000, que foi ela que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. O SNUC pega a ordem constitucional e diz exatamente como que essas unidades serão criadas, como que elas serão gerenciadas e quais são os tipos de unidades de conservação que a gente pode ter aqui no nosso país. E em complemento ao que vimos nas últimas aulas, né, a unidade de conservação ela é claramente um pedaço do nosso território, né, que pode ter terra, pode ter rios, pode ser uma parte da costa. Então, ela tem características naturais super relevantes. É um lugar de valor imenso. Então, ali vai ter um regime especial de administração e proteção. E é esse que a gente pode considerar como um carimbo oficial de lugar especial. Então, se o local ele está denominado como unidade de conservação, ele é considerado um lugar especial. Tá bem? E como que as unidades de conservação são divididas? As unidades de conservação são divididas em dois grandes grupos, com objetivos bem diferentes. De um lado, nós temos as unidades de proteção integral, onde aqui o nome já diz tudo, né? O foco aqui é preservar a natureza, e o uso dos recursos aqui, ele é indireto. Então, quando a gente diz em proteção integral, o uso aqui ele é mais voltado para pesquisa, educação ambiental, um turismo ecológico. E de outro lado, nós temos as unidades de uso sustentável, as US. E o foco aqui é conservar. Enquanto um preserva, o outro conserva. Ou seja, no uso sustentável, nós queremos proteger a natureza, mas ao mesmo tempo permitir o uso daquela unidade de forma sustentável. Né? Permitir o uso de parte dos seus recursos, de forma que a gente encontre a harmonia entre o homem e o meio ambiente. Né? Nós vemos aqui de novo a importância do princípio do desenvolvimento sustentável. E as unidades de preservação integral, elas são divididas em 5 categorias. Temos as duas que são super restritas, tá? Que é a estação ecológica e a
reserva biológica, essas aqui elas são focadas mais na pesquisa, e a visitação aqui é praticamente proibida, tá? É mais pessoal autorizado, pessoal que vai lá para pesquisar a biodiversidade, tá? Fazer um estudo científico sobre o local. Temos também o Parque Nacional, que todo mundo já conhece, onde o objetivo aqui é preservar o ecossistema, mas é permitida a visitação, o turismo ecológico, etc. Em exemplo aqui nós temos os Lençóis Maranhenses, a Chapada da Diamantina, tá? Nós temos também o que a gente chama de monumento natural, que são unidades que visam proteger lugares raros, com belezas únicas, tá? E com formações rochosas únicas, né? Espetaculares. Tá bem? E por fim nós temos, referente à proteção integral, nós temos também o Refúgio da vida Silvestre, onde o nome ele já diz também praticamente tudo, né? Ele funciona como um porto seguro para as espécies da nossa fauna e da nossa flora. Então, percebam que aqui cada um tem uma missão específica de preservação. Da mesma forma, tá? E com foco, né, nós temos o nosso segundo grupo. Deixa eu ver se eu mantive aqui, isso mesmo? Mantive. No nosso segundo grupo, que é o grupo onde se encontram as unidades de uso sustentável, elas são divididas também em algumas categorias. E a mais famosa delas é uma que a gente já falou aqui hoje, que é a APA, que são as áreas de preservação ambiental. Geralmente são áreas enormes, já com ocupação humana, onde o objetivo é organizar a ocupação e garantir a sustentabilidade. Temos a Floresta Nacional, também chamada de FLONA, onde é possível ter um manejo florestal sustentável. Temos ainda outras duas categorias, a Reserva Extrativista, a RESEX, e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a RSD. Essas duas elas protegem não só a natureza, tá bem? Mas o modo de vida e a cultura das populações tradicionais que ali vivem. Ali nós temos como exemplo os seringueiros, o povo ribeirinho, tá? E por fim, nós temos também a categoria das RPPNs, ou também conhecida como Reserva Particular do Patrimônio Natural. E esse tipo de reserva, como o próprio nome já diz, é uma reserva particular, onde o próprio dono da terra, em um ato de cidadania, ele decide preservar parte de sua propriedade, ou um todo, aí vai depender, tá? Para a preservação da natureza, para a preservação do patrimônio natural. Ok, então a gente já conhece as categorias, já entendeu como elas são gerenciadas, porém, elas ainda têm 3 ferramentas essenciais que ajudam nesse gerenciamento. Então, nós temos o plano de manejo, que é o manual de instrução que é o manual de instrução de cada unidade, manual de instrução, foi ótimo. Então, o plano de manejo, recapitulando, né? O plano de manejo é esse manual de instrução. Ele diz o que pode e o que não pode ser feito em cada parte da unidade. Temos também a zona de amortecimento, que funciona como um escudo protetor em torno da unidade, de modo a filtrar os impactos que vêm de fora. Temos também os corredores ecológicos. Eles funcionam como pontes que ligam uma unidade à outra. São esses corredores que permitem que os animais circulem e que a biodiversidade ali se mantenha conectada. E também, voltando, recapitulando, quem são os atores que cuidam de tudo isso, né? Além do CONAMA, do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, nós já falamos desse órgão, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tá? É ele que é o grande protagonista em esfera federal. É ele quem pode propor, é ele quem implementa, é ele quem fiscaliza a maior parte das unidades de conservação federais. Então, e vale a pena falar também que parte dos recursos que mantém essas iniciativas, né, que trazem o financiamento econômico, elas provêm de algo que a gente chama de compensação ambiental, que é uma espécie de mecanismo financeiro que são exigidos de grandes empreendimentos com impacto ambiental, onde esses empreendimentos eles alocam em fundos para apoiar as unidades de conservação, especialmente aqueles de proteção integral. Tá bem? Então, em resumo da ópera, pessoal, o zoneamento ele organiza o nosso mapa. Ele traz essa organização para o nosso desenvolvimento sustentável.
Os espaços protegidos são as áreas nesse mapa que ganham um carimbo de cuidado especial. E as unidades de conservação, que são regidas pelo Snook, que são as regras do jogo, né, para cada um dessas unidades, e essas unidades são divididas em dois grandes times, o da proteção integral e o do uso sustentável. Bom, pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Valeu!